Ninguém leva a sério um gnomo de jardim, até ele aparecer dentro da sua casa. Tudo começou numa tarde comum, daquelas silenciosas demais, quando Marcos decidiu limpar o quintal da casa que tinha acabado de comprar no interior. O lugar era antigo, meio abandonado, com árvores tortas e um clima pesado que parecia observar cada passo dele. No meio do mato alto, quase escondido pela terra, ele encontrou um pequeno gnomo de cerâmica. Não era como aqueles coloridos e simpáticos. Aquele tinha o rosto deformado, o sorriso torto e os olhos fundos, escuros demais para um simples enfeite. Mesmo achando estranho, Marcos limpou a peça e colocou perto da porta da cozinha. Naquela noite, enquanto jantava, ele teve a sensação de estar sendo observado. Ignorou. Disse a si mesmo que era só o silêncio da casa nova. Mas antes de dormir, ao fechar a janela, ele congelou. O gnomo não estava mais onde ele tinha deixado. Marcos sentiu o coração acelerar, mas tentou se convencer de que tinha se confundido. Saiu até o quintal com a lanterna do celular, e lá estava o gnomo, exatamente no mesmo lugar onde tinha encontrado, meio enterrado, como se nunca tivesse sido tocado. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sabia que tinha mexido naquilo. Sabia. Sem pensar muito, pegou o gnomo novamente e dessa vez colocou dentro da casa, em cima da mesa da sala. "Agora eu quero ver", murmurou, tentando rir da própria paranoia. Trancou portas, janelas, apagou as luzes e foi dormir. No meio da madrugada, um som seco o acordou, como algo pesado sendo arrastado lentamente pelo chão. Ele ficou imóvel na cama, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no quarto. O som parou. Silêncio total. Devagar, ele levantou, e ao abrir a porta do quarto, viu algo que fez seu corpo inteiro travar. O gnomo estava no corredor, mais perto do quarto do que antes. Dessa vez não dava para negar. Aquilo não era normal. Marcos começou a suar frio, sentindo uma pressão estranha no ambiente, como se o ar estivesse mais denso. Ele não lembrava de ter ouvido passos, mas o gnomo tinha se movido. E não só isso. Parecia diferente. O sorriso estava maior, mais aberto, mais humano. Ele recuou devagar, sem tirar os olhos daquilo, e voltou para o quarto, trancando a porta com as mãos tremendo. Tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou ali, olhando para a porta, esperando qualquer som, qualquer movimento. Até que, em algum momento, o cansaço venceu. Mas o descanso não durou muito. Um barulho leve, quase como unhas raspando madeira, começou do outro lado da porta. Lentamente, ritmado, como se algo estivesse tentando entrar. Marcos acordou em desespero. O som continuava, agora mais forte, arranhando, insistente. Ele segurou a maçaneta, impedindo que qualquer coisa do outro lado abrisse. Foi então que ouviu uma respiração, baixa, raspada. Não era humana. Ele tentou ligar o celular, mas a tela não acendia. O som parou de repente. Silêncio absoluto. E então, 3 batidas. Lentas, secas. Toque, toque, toque. Marcos prendeu a respiração. E foi nesse momento que algo sussurrou do outro lado, com uma voz quebrada, quase infantil. "Você me tirou do meu lugar. Agora eu quero o seu." O desespero tomou conta. Ele puxou a porta com força e abriu de uma vez. Mas não tinha nada ali. O corredor estava vazio, frio, morto. E o gnomo não estava mais no chão. O coração de Marcos parecia que ia sair pela boca. Ele olhou ao redor, tentando entender, até sentir algo atrás dele. Lento, silencioso, como uma presença. Ele virou devagar e paralisou. O gnomo estava dentro do quarto, em cima da cama, a poucos centímetros de onde ele tinha dormido. Mas agora, não parecia mais uma estátua. Os olhos estavam diferentes, brilhavam, e o sorriso se movia, como se estivesse vivo.
Marcos tentou correr, mas tropeçou e caiu no chão. Quando levantou o olhar, o gnomo não estava mais na cama. Um peso caiu sobre suas costas. Pequeno, mas extremamente forte. Ele tentou gritar, mas uma mão fria cobriu sua boca. E então, bem no ouvido, aquela voz sussurrou novamente, mais clara dessa vez: "Agora você fica, e eu saio." Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Um vizinho, estranhando a ausência de Marcos, decidiu entrar. Encontrou tudo no lugar, exceto por um detalhe. No quintal, meio enterrado como antes, havia um gnomo de cerâmica, sujo de terra, imóvel, com o mesmo sorriso torto. Mas dessa vez, havia algo diferente. Os olhos. Eles pareciam assustados, como se algo estivesse preso ali dentro, como se aquilo não fosse mais só um objeto. Ninguém nunca mais viu Marcos. A casa foi abandonada de novo. E o gnomo continua lá, esperando. Porque a verdade é simples: você nunca encontra um gnomo. Ele encontra você. Existe uma regra que ninguém nunca te conta sobre gnomos. Você nunca deve olhar diretamente nos olhos deles por muito tempo. Carla descobriu isso da pior forma possível. Tudo começou quando ela se mudou para uma pequena casa herdada da avó, no interior, cercada por um jardim antigo que parecia não ser cuidado há anos. Entre plantas secas e pedras cobertas de musgo, havia vários gnomos espalhados, mas não eram comuns. Cada um tinha expressões diferentes. Alguns pareciam assustados, outros desesperados. Carla achou aquilo estranho, mas decidiu manter os enfeites por um motivo simples: eram parte da herança. Na primeira noite, enquanto organizava a sala, ela percebeu algo incômodo. Todos os gnomos do jardim estavam virados na direção da casa, como se estivessem observando. Ela riu de nervoso e fechou as cortinas. Mas antes de dormir, por impulso, decidiu olhar mais uma vez pela janela. E foi aí que ela fez algo que não deveria. Ela encarou um deles, diretamente nos olhos. No começo, parecia só uma estátua comum. Mas quanto mais Carla olhava, mais estranho ficava. Os olhos do gnomo não refletiam luz, eles pareciam absorver um vazio escuro, profundo demais para algo feito de cerâmica. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Era como se algo puxasse sua atenção, prendendo sua mente naquele rosto pequeno e distorcido. O tempo passou, segundos ou minutos, ela não sabia. Até que, de repente, piscou. E o gnomo estava mais perto. Não muito, mas o suficiente para estar fora do lugar original. Carla deu um passo para trás, assustada, e fechou a cortina com força. O coração disparado, a respiração curta. Impressão minha, só isso, repetia. Mas naquela noite, o sono não veio fácil. Porque cada vez que fechava os olhos, ela via o mesmo gnomo, parado, observando, esperando. Os dias seguintes começaram a ficar errados. Pequenos detalhes fora do lugar. Objetos que sumiam e reapareciam. Portas que ela tinha certeza de ter trancado, abertas. Mas o pior eram os gnomos. Toda vez que Carla olhava pela janela, eles estavam em posições diferentes. Sempre mais próximos da casa. Sempre voltados para ela. Como se cada movimento tivesse um propósito. Como se estivessem se aproximando, passo a passo. Certa noite, já sem conseguir ignorar, ela decidiu sair até o jardim para verificar. Levou uma lanterna e caminhou devagar entre as plantas. O silêncio era pesado, denso. Quando chegou perto do primeiro gnomo, congelou. Ele não estava mais com a expressão de antes. O rosto estava diferente, mais tenso, mais vivo. E então ela percebeu outra coisa. As marcas no chão, pequenas, como pegadas. Carla começou a entrar em pânico. Aquilo não fazia sentido. Estátuas não andam, não respiram, não deixam marcas. Ela deu alguns passos para trás, tentando manter distância,
mas tropeçou em algo. Ao olhar para baixo, sentiu o sangue gelar. Outro gnomo, caído atrás dela, como se tivesse sido deixado ali, esperando. Ela ergueu a lanterna com as mãos tremendo e iluminou o rosto dele. Os olhos. Eles estavam abertos demais, fixos nela. E então, ela piscou. Foi rápido, um reflexo involuntário. Mas quando abriu os olhos novamente, o gnomo estava mais perto. Muito mais perto. Carla soltou um grito e correu para dentro de casa, trancando tudo. Janelas, portas, cortinas. Mas no fundo, ela sabia. Aquilo não ia impedir ponto naquela madrugada. Carla acordou com um som baixo, como pequenos passos sobre madeira. Ela não queria abrir os olhos. Não queria ver. Mas o som estava lá, andando pelo quarto. Devagar, cercando a cama. Quando finalmente criou coragem e olhou, seu corpo travou completamente. Eles estavam ali. Vários. Em volta da cama. Pequenos. Imóveis, mas não totalmente. Porque seus olhos se moviam. Todos fixos nela. Observando. Esperando. E então, um deles inclinou a cabeça. Um movimento lento. Impossível. Carla tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seu corpo não respondia. E naquele silêncio absoluto, uma única voz ecoou, vinda de todos ao mesmo tempo. Você viu demais. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Nenhum sinal de Carla. Nenhuma bagunça. Nenhuma luta. Apenas silêncio. Dias depois, um parente distante foi até o local para verificar. O jardim continuava lá, com todos os gnomos perfeitamente posicionados. Mas havia um novo, um que não estava ali antes. Uma estátua com detalhes diferentes, mais realistas. O rosto, assustado, congelado em puro terror. E os olhos eram os únicos diferentes dos outros. Porque aqueles olhos pareciam vivos, como se ainda estivessem tentando pedir ajuda. Desde então, quem passa por aquela casa evita olhar diretamente para os gnomos. Porque dizem que, se você encarar por tempo demais, você não vai embora sozinho. Existe um lugar que quase ninguém conhece, um pedaço de floresta onde o silêncio não é natural. Lucas descobriu isso quando decidiu acampar sozinho, buscando isolamento total para esvaziar a mente. O local foi indicado por um desconhecido em um fórum obscuro, com um aviso estranho: se ouvir risadas à noite, não saia da barraca. Lucas ignorou. Achou que era só mais uma dessas histórias exageradas da internet. Chegou ao local no fim da tarde, montou sua barraca e notou algo incomum logo de cara: pequenas esculturas espalhadas entre as árvores. Gnomos. Velhos, desgastados, cobertos de sujeira, mas posicionados como se formassem um caminho. Ele riu, tirou algumas fotos e continuou montando o acampamento. Só que, ao olhar novamente minutos depois, jurou que um deles não estava na mesma posição. E foi aí que o desconforto começou. Pequeno, sutil, mas suficiente para fazer o silêncio ao redor parecer errado. Quando a noite caiu, a floresta mudou completamente. O vento parou. Os sons desapareceram. Nem insetos, nem folhas, nada. Lucas tentou se distrair mexendo no celular, mas não havia sinal. Então, decidiu dormir cedo. Dentro da barraca, o ar parecia pesado, difícil de respirar. E foi nesse momento que ele ouviu uma risada. Baixa, curta, infantil, mas distorcida. Ele congelou. Lembrou imediatamente do aviso. Seu instinto dizia para ficar parado. Ignorar. Mas a curiosidade falou mais alto. Devagar, ele se aproximou da entrada da barraca e abriu um pequeno espaço. Lá fora, apenas escuridão. Mas algo estava errado. Os gnomos. Eles estavam mais próximos, formando um círculo ao redor da barraca. E todos,
estavam virados diretamente para ele. O coração de Lucas disparou. Ele fechou a barraca rapidamente, tentando controlar a respiração. Aquilo não fazia sentido. Ele não tinha ouvido passos, não tinha visto movimento, mas eles estavam ali, mais perto, mais organizados, mais conscientes. A risada voltou, desta vez mais longa, ecoando entre as árvores, como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Lucas segurou o celular, ativou a lanterna e decidiu iluminar o interior da barraca para se acalmar. Mas quando a luz acendeu, algo fez seu sangue gelar. Havia terra no chão. Pequenos montes de terra, como se algo tivesse sido arrastado para dentro enquanto ele não estava olhando. E no centro, marcas. Pequenas. Como pegadas. Indo na direção dele. Lucas entrou em pânico. Ele sabia que não estava mais sozinho. Tentou sair da barraca, mas no instante em que abriu o zíper, parou. Bem na frente dele, havia um gnomo. Muito perto. Perto demais. Ele não lembrava de ter visto aquele ali antes. A estátua era diferente das outras. Mais detalhada. Mais realista. Os olhos não eram apenas esculpidos. Eles tinham profundidade. Vida. Lucas recuou lentamente, mas tropeçou e caiu para trás. Quando levantou a lanterna novamente, o gnomo estava mais perto, dentro da barraca. E então, ele piscou. Um erro, um segundo, mas o suficiente, porque quando abriu os olhos, o gnomo não estava mais no chão. Um peso caiu sobre o peito de Lucas. Pequeno, mas esmagador. Ele tentou se mexer, mas não conseguia. Algo estava sentado sobre ele. Ele sentiu mãos, pequenas, frias, tocando seu rosto, explorando, como se estivesse aprendendo. A respiração dele ficou irregular, o pânico tomando conta enquanto a risada ecoava mais uma vez, agora muito mais próxima. E então, uma voz surgiu, fraca, raspada, quase inaudível, mas claro o suficiente para entender. Você entrou, agora fica. Lucas tentou gritar, mas sua voz não saía. Sua visão começou a escurecer, enquanto aquelas pequenas mãos apertavam mais forte. E o último som que ele ouviu foi terra sendo arrastada. Dias depois, um grupo de trilheiros encontrou o acampamento abandonado. A barraca estava rasgada, o chão revirado, mas não havia sinal de Lucas. Nenhuma pegada humana, nenhuma pista, apenas algo estranho. Ao redor do local, formando um círculo perfeito, estavam dezenas de gnomos, todos diferentes, todos antigos, e entre eles, um novo, um que não parecia gasto pelo tempo, uma estátua com detalhes impressionantes, expressão de puro desespero, como se tivesse sido congelado no momento exato do medo, os olhos arregalados, vivos demais. Desde então, aquele lugar foi evitado. Mas às vezes, pessoas dizem ouvir risadas na floresta. E quando ouvem, já é tarde. Porque os gnomos não protegem aquele lugar. Eles guardam quem tenta sair. Existe um tipo de entrega que nunca deveria ser feita, e Renato descobriu isso tarde demais. Ele trabalhava como entregador em uma pequena cidade do interior, acostumado com pedidos estranhos, endereços isolados e clientes excêntricos. Mas naquela noite, um pedido chamou sua atenção. Não pelo valor, mas pela descrição: objeto frágil. Não abra. Não olhe dentro da caixa. Entregar até 3 horas. O endereço levava a uma casa antiga, afastada, praticamente engolida pelo mato. Renato hesitou, mas aceitou. Pegou a caixa no depósito e, no instante em que tocou nela, sentiu algo estranho. Era leve demais. E ao mesmo tempo, parecia vibrar, como se algo dentro estivesse se movendo. Ele engoliu seco, colocou no banco do passageiro e começou a dirigir. Mas poucos minutos depois, um som veio da caixa. Um toque leve, vindo de dentro. Renato tentou ignorar. Ligou o rádio,
Aumentou o volume, mas o som continuava. Toque, 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 ritmado, como se algo estivesse batendo, pedindo para sair. Ele olhou de canto para a caixa. Estava intacta, lacrada, mas agora parecia ligeiramente diferente, como se estivesse inchada. Ele apertou mais o volante, tentando manter o foco na estrada escura. Só que então veio o sussurro, baixo, quase imperceptível, mas inegável. Abre. Renato gelou. Aquilo não podia ser real. Ele respirou fundo, tentando manter a sanidade. Faltavam poucos minutos para chegar ao destino. Era só entregar e ir embora. Simples. Mas o problema era que o som não parava. E a cada segundo, ficava mais alto. Quando finalmente chegou a casa, o relógio marcava 2h57. 3 minutos antes do limite. O portão estava aberto, rangendo lentamente com o vento que nem existia. Renato desceu do carro com a caixa nas mãos, e naquele momento, o som parou. Silêncio total. Ele caminhou até a porta e bateu. Nenhuma resposta. Tentou novamente. Nada. A casa parecia vazia, morta. Mas havia algo ali. Uma presença. Ele podia sentir. Decidiu deixar a caixa na entrada e ir embora. Mas quando se virou, a porta se abriu sozinha. Devagar. Revelando um corredor escuro. E lá no fundo, algo pequeno. Parado. Observando. Um gnomo. Diferente de qualquer outro que ele já tinha visto. Renato sentiu o corpo travar. O gnomo não parecia uma estátua comum. Era detalhado demais. Os olhos, profundos demais. E o sorriso, largo demais. Ele deu um passo para trás, mas nesse instante, a caixa em suas mãos se mexeu violentamente, quase escapando. O som voltou, muito mais forte, desesperado, como algo tentando sair à força. Renato entrou em pânico. Sem pensar, soltou a caixa no chão. O impacto foi seco, e o lacre se rompeu. A tampa abriu lentamente, revelando o que havia dentro. Outro gnomo, mas menor, mais novo, com uma expressão de puro terror no rosto. E então, ele piscou. Renato gritou e caiu para trás. Não havia mais dúvida. Aquilo estava vivo. O gnomo dentro da caixa começou a se mover, lentamente, quebrando a própria rigidez, como se estivesse acordando. Enquanto isso, o gnomo dentro da casa deu um passo à frente. Um movimento curto, mas impossível. Os dois estavam conectados. Um saindo, o outro esperando. E então, ao mesmo tempo, falaram. Com a mesma voz distorcida, entrega concluída. Renato tentou se levantar, mas algo agarrou sua perna. Pequeno, forte, frio. Ele olhou para baixo, e o gnomo da caixa estava lá, segurando, subindo, enquanto o outro se aproximava lentamente. Na manhã seguinte, a casa estava fechada. Nenhum sinal de Renato, nenhum carro, nenhuma caixa, nada, apenas silêncio. Dias depois, outro entregador foi enviado ao mesmo endereço, com o mesmo tipo de pedido. Ao chegar, encontrou algo estranho na porta. Um gnomo, novo, limpo, diferente dos outros ao redor da casa. Mas havia algo nos olhos, algo errado, algo humano. E enquanto ele olhava, por um segundo, teve a sensação de que aquela coisa estava implorando. Mas então, o pedido vibrou no celular dele. Nova entrega. Mesma instrução. Não abra. Não olhe dentro da caixa. E dessa vez, já era tarde demais para recusar. Existe um tipo de trabalho que parece simples demais, até você perceber que ninguém nunca dura nele. Eduardo aceitou o emprego como vigia noturno de um condomínio fechado em construção, isolado no meio do nada. O pagamento era alto, o turno era tranquilo,
e a única instrução parecia estranha, mas fácil de seguir: não toque nos gnomos decorativos das casas. Ele achou curioso, até engraçado, mas na primeira ronda, entendeu por que aquilo era dito. Todas as casas inacabadas tinham um gnomo na frente. Sempre um, nunca dois. E todos eram diferentes, mas compartilhavam algo em comum: os olhos. Fundos, escuros, como se não fossem apenas esculpidos. Eduardo ignorou, seguiu sua ronda e voltou para a guarita. Mas antes de fechar o portão, ele teve a sensação de que havia mais gnomos do que antes. E isso não fazia sentido. A primeira noite passou devagar, silenciosa demais. Sem carros, sem moradores, sem qualquer movimento. Mas por volta das 02:40, o rádio da guarita chiou sozinho. Eduardo pegou o aparelho, achando que poderia ser interferência, mas o que ouviu fez seu corpo gelar. Uma voz baixa, infantil, repetindo: "Conta eles, conta eles." Ele olhou para fora, em direção às casas escuras. Hesitou, mas decidiu sair para conferir. Caminhou até a primeira rua e começou a contar. 1 gnomo, 2, 3, tudo parecia normal. Até que chegou na última casa da rua e percebeu algo errado. Havia 2 gnomos ali. Ele tinha certeza absoluta de que antes só havia um ponto. Eduardo se aproximou devagar, com a lanterna tremendo nas mãos. Os 2 gnomos estavam lado a lado, um olhando para frente, o outro virado diretamente para ele. Aquilo não era possível. Ele lembrava da posição anterior. Lembrava perfeitamente. Um deles não estava ali antes. E então ele notou outro detalhe. O segundo gnomo parecia mais novo, menos desgastado, como se tivesse sido colocado recentemente. O rádio chiou novamente. "Conta de novo." A voz insistiu. Eduardo, já nervoso, começou a voltar, contando tudo outra vez. Mas a cada casa, o número mudava. Sempre um a mais. Sempre errado. Como se algo estivesse sendo adicionado. O desespero começou a crescer. Aquilo não era só impressão. Não era cansaço. Ele correu de volta para a guarita e trancou tudo. Tentou ligar para o supervisor, sem sinal. Pegou as câmeras de segurança. E foi aí que o medo virou pânico. As imagens mostravam as ruas vazias, mas os gnomos estavam se movendo. Lentamente. Um de cada vez. Sempre quando ele não estava olhando diretamente. Sempre mudando de posição. Aproximando-se. Eduardo afastou-se das telas, o coração disparado. E então, ouviu algo atrás dele. Um leve arrastar. Dentro da guarita. Ele virou devagar e viu um gnomo. Lá dentro, onde não deveria existir nenhum. Eduardo tentou sair correndo, mas a porta não abria. Ele puxou, empurrou, nada. Quando virou novamente, o gnomo estava mais perto. O sorriso maior, os olhos fixos nele. E então, o rádio explodiu em estática, seguido pela mesma voz: "Agora você conta com a gente." De repente, o ambiente ficou pesado, difícil de respirar. E um por um, outros começaram a aparecer. Nos cantos, atrás da cadeira, sobre a mesa. Pequenos, silenciosos, mas cada vez mais próximos. Eduardo começou a gritar, batendo na porta, implorando por ajuda. Mas não havia ninguém para ouvir. Apenas eles. Na manhã seguinte, o supervisor chegou ao local após perder contato com Eduardo. Encontrou a guarita aberta, vazia, sem sinais de luta. Apenas as câmeras ainda ligadas. E nelas, algo estranho. As ruas estavam normais. As casas, intactas. E cada uma, com exatamente um gnomo na frente. Como deveria ser. Mas ao revisar a última gravação, ele viu. Dentro da guarita, ao lado da cadeira, havia um novo gnomo. Sentado, imóvel, com uma expressão de puro desespero.
os olhos arregalados, humanos demais. Desde então, o condomínio nunca foi concluído. E quem passa por perto, às vezes escuta no rádio do carro, sem motivo algum, uma voz baixa sussurrando: "Conta a eles." E quando você conta, sempre tem um a mais. Sempre. Existe um tipo de brinquedo que nunca deveria ser restaurado, mas Henrique ignorou esse aviso. Ele trabalhava com restauração de peças antigas, especializado em objetos raros encontrados em casas abandonadas. Foi durante um desses trabalhos que ele encontrou algo diferente. Um pequeno gnomo de madeira, guardado dentro de uma caixa trancada no porão de uma casa esquecida pelo tempo. A caixa tinha marcas estranhas, símbolos riscados por dentro, como se alguém tivesse tentado impedir que aquilo fosse aberto. Henrique achou curioso. Levou a peça para seu ateliê, ignorando completamente o desconforto que sentiu ao tocá-la. O gnomo era extremamente detalhado, expressivo demais. Os olhos pareciam esculpidos com uma precisão impossível, mas o que realmente incomodava era a sensação de que ele não era apenas um objeto. Era como se estivesse esperando. Na primeira noite após começar a restauração, Henrique decidiu trabalhar até tarde. O silêncio do ateliê era quebrado apenas pelo som das ferramentas e da madeira sendo polida. Mas em determinado momento, ele percebeu algo estranho. Um cheiro. Terra molhada. Forte. Inconfundível. Ele olhou ao redor, tentando encontrar a origem, mas o ambiente estava seco. Limpo. Exceto por um detalhe. Debaixo da mesa, havia sujeira. Pequenos montes de terra que não estavam ali antes. Ele franziu a testa, confuso, e então olhou para o gnomo. O rosto parecia diferente, mais definido, mais vivo, como se cada detalhe estivesse sendo reconstruído sozinho. Henrique se aproximou, intrigado, e foi aí que percebeu algo que fez seu corpo inteiro gelar. As mãos do gnomo estavam sujas de terra. Henrique recuou imediatamente, sentindo o coração acelerar. Aquilo não era possível. Ele não tinha levado terra para o ateliê. Não tinha mexido em nada que pudesse causar aquilo. E mesmo assim, ali estava. Ele decidiu parar por aquela noite. Cobriu o gnomo com um pano e desligou as luzes, tentando ignorar o desconforto crescente. Mas naquela madrugada, ele acordou com um som estranho vindo do ateliê. Um som oco, repetitivo, como madeira batendo levemente contra o chão. Ele tentou ignorar, virar para o outro lado, mas o som continuava, insistente, chamando. Sem conseguir resistir, levantou e foi até lá. Abriu a porta devagar e congelou. O pano que cobria o gnomo estava no chão, e a bancada estava vazia. Henrique sentiu o pânico tomar conta. Ele entrou no ateliê, olhando ao redor desesperadamente, até ouvir algo atrás dele. Um arrastar leve, lento. Ele virou e viu. O gnomo estava no chão, no meio da sala, de costas para ele, imóvel, mas fora do lugar, muito fora do lugar. Henrique tentou se convencer de que estava ficando louco, mas então o gnomo se moveu. Um pequeno movimento de cabeça. Seco. Rápido. O suficiente para quebrar qualquer dúvida. Henrique tropeçou para trás, tentando sair, mas a porta se fechou sozinha. Um estrondo seco ecoou pelo ambiente. E então, o gnomo virou completamente, olhando direto para ele, sorrindo. A respiração de Henrique falhou. O ar parecia pesado demais. Impossível de puxar. O gnomo começou a se aproximar. Não andando, mas aparecendo cada vez mais perto. Como se o espaço entre eles estivesse sendo apagado. E então, falou. Uma voz baixa, arranhada, como madeira sendo raspada. Você abriu, agora termina. Henrique gritou, tentando quebrar a porta, mas algo segurou sua perna. Pequenas mãos. Fortes. Frio absoluto. Ele caiu no chão, sendo arrastado lentamente. Tentou lutar, se segurar em qualquer coisa,
mas não adiantava. O chão começou a ceder. A madeira estava virando terra, e debaixo dele havia um buraco, escuro, profundo e cheio de olhos. Dias depois, o ateliê foi encontrado abandonado, sem sinais de Henrique, sem luta, sem explicação. Apenas uma coisa chamava a atenção. Sobre a bancada, perfeitamente posicionado, estava o gnomo, restaurado, impecável, como novo. Mas havia algo errado. Os detalhes eram perfeitos demais, humanos demais. O rosto expressava algo claro, desespero, e os olhos pareciam vivos, presos. Desde então, colecionadores evitam peças daquele tipo. Mas às vezes, alguém encontra um desses objetos antigos, trancados, esquecidos, esperando ser restaurados. E quando isso acontece, não é o objeto que volta à vida. É você que deixa de ser humano. Existe um jogo que algumas crianças juram nunca ter inventado, mas todas descrevem exatamente da mesma forma. Eles chamam de esconde-esconde dos gnomos. Pedro descobriu isso quando se mudou para uma casa nova com a filha, Laura, de apenas 7 anos. No primeiro dia, enquanto organizava os móveis, ouviu a menina brincando sozinha no quintal, rindo, conversando. Quando foi até lá, encontrou Laura agachada perto de um velho gnomo de jardim, falando baixinho, como se estivesse respondendo alguém. Ao perceber a presença do pai, ela parou na hora. Ficou em silêncio. E então disse algo que pareceu inocente, mas não era. Ele quer brincar com a gente à noite. Pedro riu, achando que era imaginação. Mas naquela mesma noite, às exatamente 032.00, Laura acordou e sussurrou. Pai, começou. Pedro abriu os olhos, confuso, ainda sonolento. O quarto estava escuro, silencioso, até que ele ouviu um som vindo do quintal. Pequenos passos, vários, correndo sobre a terra. Ele sentou na cama, tentando entender, mas Laura já estava de pé, olhando fixamente para a porta. A gente tem que se esconder, ela disse, com uma calma que não parecia normal para uma criança. Pedro tentou argumentar, mas algo dentro dele dizia para não ignorar. Pegou a filha pela mão e os dois se esconderam dentro do armário. O coração dele batia forte, tentando racionalizar tudo aquilo. Mas então, os passos começaram dentro da casa. Lentos, arrastados, como se algo pequeno estivesse procurando silêncio dentro do armário. Era sufocante. Pedro tentava controlar a respiração, enquanto Laura permanecia imóvel, como se já soubesse exatamente o que fazer. Os passos pararam do lado de fora, bem na frente do armário. E então, uma batida leve na porta. Toque, toque, toque. Pedro prendeu o ar. Laura fechou os olhos. E uma voz surgiu. Baixa, infantil, mas errada. Eu sei que você tá aí. Pedro sentiu o sangue gelar. Aquilo não era uma brincadeira. Aquilo sabia. Sabia onde eles estavam. A maçaneta começou a girar lentamente, mas não abriu. Algo estava impedindo. Talvez alguma regra. Talvez o jogo. Os minutos pareciam horas. O silêncio voltou, mas não por muito tempo. Os passos se afastaram, seguindo pela casa. Pedro ouviu portas abrindo, móveis sendo arrastados, coisas sendo derrubadas. Como se aquilo estivesse procurando em todos os lugares. Até que, de repente, parou. Silêncio absoluto. Laura abriu os olhos e sussurrou. Agora é a vez dele se esconder. Pedro franziu a testa, sem entender, até ouvir novamente os passos. Mas dessa vez, eram diferentes. Mais rápidos. Mais desesperados. Como se algo estivesse fugindo. E então, um som novo surgiu. Um choro. Baixo. Vindo de fora da casa. Sem pensar, Pedro saiu do armário. Laura tentou segurar sua mão, mas ele já estava indo.
Caminhou até a porta da frente e abriu devagar. O quintal estava escuro, mas havia algo ali. Um gnomo, sentado no chão, com a cabeça baixa, tremendo, chorando. Pedro se aproximou, confuso, até perceber algo estranho. Aquilo não parecia uma estátua. Parecia alguém tentando não ser encontrado. E então, ele ouviu atrás de si passos, muitos, correndo, parando exatamente na porta. Laura gritou de dentro da casa: "Pai, você não pode sair." Mas já era tarde, porque naquele momento, todos eles tinham encontrado ponto na manhã seguinte. A casa estava destruída. Móveis revirados. Portas abertas. Nenhum sinal de Pedro. Apenas Laura, sentada no chão da sala, em silêncio absoluto. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ela respondeu apenas uma coisa: ele perdeu. No quintal, havia um novo gnomo. Diferente dos outros. Maior, com uma expressão congelada de puro terror. E os olhos pareciam implorar. Desde então, Laura nunca mais falou sobre o jogo. Mas às vezes, às 3 horas da manhã, ela se levanta, olha para o quintal e sussurra: "Quer brincar de novo?" E em algum lugar, algo pequeno, sempre aceita. Existe um tipo de câmera que registra mais do que deveria, e Bruno descobriu isso na pior hora possível. Ele era criador de conteúdo, especializado em explorar lugares abandonados durante a madrugada, sempre em busca de algo diferente para gravar. Foi assim que encontrou uma antiga chácara esquecida, cercada por histórias estranhas na região. Diziam que o antigo dono era obcecado por gnomos, e que ninguém nunca conseguiu remover as estátuas do lugar. Bruno, claro, achou perfeito. Chegou perto da meia-noite, montou o equipamento e começou a gravar. Logo na entrada, já encontrou vários gnomos espalhados pelo terreno. Mas não estavam jogados aleatoriamente. Formavam padrões, círculos, linhas, como se marcassem caminhos invisíveis. Ele começou a filmar tudo, narrando com empolgação, até perceber algo estranho ao revisar rapidamente o visor da câmera. Porque na tela havia mais gnomos do que ele conseguia ver ao vivo. Bruno franziu a testa, confuso. Apontou a câmera novamente para o mesmo lugar e conferiu. Através da lente, 3 gnomos. A olho nu, apenas 2. Ele riu, nervoso, tentando justificar como um erro de iluminação ou lente, mas a sensação de desconforto começou a crescer. Decidiu continuar. Caminhou mais fundo na chácara, sempre filmando. E quanto mais avançava, mais isso acontecia. A câmera mostrava coisas que não estavam ali. Ou pior, que ainda não estavam ali. Porque, lentamente, os gnomos que apareciam apenas na tela começavam a surgir na realidade. Sempre atrás dele. Sempre fora do seu campo de visão direto. O silêncio ao redor era sufocante. Nem vento, nem insetos, nada. Apenas o som da própria respiração e dos passos na terra seca. Bruno começou a falar mais rápido, claramente nervoso, tentando manter o controle para o vídeo. Mas quando decidiu parar por um momento e revisar uma gravação, seu sangue gelou. No vídeo, enquanto ele caminhava, vários gnomos apareciam se movendo. Não de forma rápida, mas em pequenos cortes. Um frame aqui, outro ali. Sempre mais perto. Sempre ajustando a posição. Como se estivessem evitando ser vistos em movimento direto. Ele pausou o vídeo e ampliou a imagem. Um deles estava olhando diretamente para a câmera. Não para ele. Para quem assistisse depois. Bruno começou a entrar em pânico. Aquilo não era edição. Não era truque. Ele levantou a câmera, apontou ao redor e viu, pela lente, dezenas deles. Cercando. Aproximando. Enquanto ao vivo, o espaço ainda parecia relativamente vazio. Ele começou a girar lentamente, tentando alinhar o que via com o que a câmera mostrava. E então percebeu o pior. Um deles não aparecia na lente. Apenas na realidade.
bem atrás dele. Quando virou o corpo, deu de cara com o gnomo a centímetros do rosto. O impacto foi tão forte que ele caiu no chão, deixando a câmera cair ao lado. Mas a gravação continuou. A câmera, caída no chão, registrava tudo. Bruno tentando se afastar, os gnomos se aproximando, lentamente, sem pressa, como se soubessem que não havia fuga. Um deles se destacou, maior, mais detalhado. Aproximou-se do rosto de Bruno, e então fez algo impossível. Pescou. Bruno começou a gritar, tentando se levantar, mas mãos pequenas começaram a segurá-lo. Puxando, arrastando. A câmera captava tudo com clareza, até que a imagem começou a falhar. Interferência. Ruído. E antes do vídeo cortar completamente, uma última coisa foi registrada. O rosto de Bruno, imóvel, sem expressão, sendo lentamente endurecido. Dias depois, o equipamento foi encontrado por outro explorador. A câmera ainda funcionava. E o vídeo estava intacto. Quem assistiu até o final percebeu algo perturbador. No último frame, entre os gnomos que cercavam o local, havia um novo, diferente, com traços humanos, expressão vazia e olhos que pareciam reconhecer quem assistia. Desde então, o vídeo começou a circular na internet, mas sempre com um detalhe estranho. Cada vez que alguém assiste, jura que há mais gnomos do que da última vez. E alguns dizem que um deles não está só na tela, porque certas coisas não precisam sair do vídeo para te encontrar. Elas só precisam que você continue assistindo. Existe um tipo de presente que você nunca deveria aceitar, principalmente quando ele aparece sem remetente. Júlia descobriu isso numa manhã comum, quando encontrou uma caixa deixada bem na porta de casa. Não havia nome, nem endereço, nem qualquer identificação. Apenas um bilhete preso com fita. Cuide dele. Não deixe sozinho. Júlia achou estranho, mas a curiosidade venceu. Levou a caixa para dentro, colocou sobre a mesa e abriu lentamente. Dentro havia um gnomo, pequeno, de aparência antiga, mas diferente. O rosto não era alegre como os de jardim. Era neutro, quase vazio. Os olhos, escuros demais, pareciam absorver a luz ao redor. Júlia riu, meio desconfortável, achando que era uma brincadeira de mau gosto. Mas decidiu ficar com o objeto por enquanto. Só que, naquele mesmo dia, algo começou a mudar dentro da casa. Tudo parecia normal, até não parecer mais. Objetos pequenos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares diferentes. Portas que ela tinha certeza de ter fechado, abertas. Luzes piscando sem motivo. Mas o pior era o gnomo. Toda vez que Júlia passava pela sala, ele parecia em uma posição ligeiramente diferente. Não o suficiente para provar nada, mas o bastante para incomodar. Naquela noite, antes de dormir, ela decidiu fazer um teste. Pegou o gnomo e o colocou dentro de um armário fechado, trancando com chave. "Vamos ver agora", murmurou. Foi para o quarto, tentando ignorar a sensação estranha. Mas por volta das 02:30, um som a acordou. Um clique, baixo, metálico, vindo da sala. Júlia abriu os olhos, o coração acelerando. O silêncio depois do som era pesado demais. Ela levantou devagar, caminhando até a porta do quarto. A casa estava escura, mas havia algo diferente. Uma leve luz vindo da sala. Ela não lembrava de ter deixado nenhuma luz acesa. Com passos cautelosos, seguiu pelo corredor até parar na entrada. E então, viu. O armário estava aberto. A porta escancarada. A chave, ainda na fechadura. E o gnomo não estava mais lá dentro. O ar ficou frio, denso, difícil de respirar. Júlia tentou recuar, mas ouviu algo atrás dela. Um arrastar leve, bem próximo. Lento demais para ser ignorado. Ela virou o corpo com o coração na garganta
e encontrou o gnomo no chão, a poucos centímetros, olhando diretamente para ela. Mas havia algo diferente. O rosto não estava mais neutro. Havia um leve sorriso, pequeno, crescendo. Júlia soltou um grito e tentou correr, mas a porta da frente bateu com força, se fechando sozinha. As janelas travadas. Ela estava presa. E então ouviu a voz, vinda de lugar nenhum, ou talvez de todos os lugares ao mesmo tempo. Você deixou sozinho. Júlia começou a chorar, desesperada, tentando abrir qualquer saída, mas não havia como. O gnomo começou a se mover, não andando, mas surgindo cada vez mais perto. O pânico tomou conta completamente. Júlia caiu no chão, tentando se afastar, enquanto sentia mãos pequenas segurando seus braços. Frio absoluto. Força impossível. Ela tentou gritar, mas algo cobriu sua boca. E então, aquela voz novamente. Mais próxima. Mais clara. Agora você fica. O gnomo estava sobre ela. Os olhos vivos, profundos. E o sorriso totalmente aberto. Júlia tentou lutar, mas não conseguia se mexer. Seu corpo começou a endurecer. Lentamente. Como se estivesse sendo transformado. A última coisa que viu foi o gnomo se aproximando do seu rosto. Até tudo escurecer. Dias depois, vizinhos estranharam o sumiço de Júlia e chamaram ajuda. A casa foi encontrada trancada por dentro. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma pista. Apenas silêncio. Tudo no lugar, exceto por um detalhe. Sobre a mesa da sala, havia 2 gnomos. Um antigo, com o mesmo rosto vazio de antes. E outro, novo, com uma expressão congelada de puro desespero. Os olhos pareciam implorar. E ao lado deles, o mesmo bilhete: cuide deles. Não deixe sozinhos. Desde então, o pacote nunca parou de aparecer. Sempre em outra casa. Sempre para outra pessoa. Porque o jogo é simples. Você só precisa cuidar. Mas se falhar, você se torna parte da coleção. Existe um motivo pelo qual alguns cemitérios são fechados à noite, mas ninguém explica qual é. Rafael descobriu isso quando aceitou um trabalho temporário como zelador noturno em um cemitério antigo, praticamente esquecido na beira de uma estrada. O lugar era cercado por árvores densas, com túmulos antigos, quebrados, e algo que chamou sua atenção logo na primeira ronda: pequenos gnomos espalhados entre as lápides. Não faziam sentido ali. Não eram decorativos. Não combinavam com o ambiente. Alguns estavam sobre túmulos, outros enterrados até metade, como se tivessem sido colocados ali propositalmente. Rafael estranhou, mas decidiu ignorar, até encontrar uma placa enferrujada perto da entrada dos fundos. Nela, mal dava para ler, mas havia uma frase clara o suficiente: não conte os gnomos. Rafael riu sozinho. Parecia uma superstição idiota. Durante a ronda da meia-noite, decidiu justamente fazer o oposto. Pegou a lanterna e começou a contar. 1, 2, 3, espalhados por todo o terreno. Mas algo ficou estranho muito rápido. O número não batia. Ele tinha certeza de ter contado certo, mas ao recomeçar, sempre havia um a mais. Sempre. Como se algum estivesse sendo adicionado enquanto ele não olhava diretamente. Ele tentou ignorar, voltar para a guarita, mas a curiosidade virou obsessão. Precisava saber quantos eram. Precisava fechar o número. E então, ele cometeu o erro. Contou em voz alta: 37. No instante em que terminou, o vento parou. O silêncio caiu pesado. E todos os gnomos estavam virados para ele. O coração de Rafael disparou. Aquilo não podia ser real. Ele não tinha visto nenhum se mover, mas agora, todos estavam olhando diretamente para ele. Mesmo os que estavam de costas antes. A lanterna tremia em sua mão enquanto ele dava um passo para trás. E então, ouviu um som baixo, vindo debaixo da terra.
como algo arranhando por dentro dos túmulos. Ele olhou ao redor, desesperado, tentando encontrar uma explicação, até perceber algo ainda pior. Alguns túmulos estavam abertos, levemente, como se algo tivesse sido empurrado de dentro para fora. E ao lado de cada um gnomo, parado, esperando. Rafael começou a correr. Tentou voltar para a entrada, mas o caminho parecia diferente. Mais longo, mais escuro, como se o cemitério tivesse mudado. A lanterna piscou, e por um segundo, ele viu, entre as lápides, sombras pequenas se movendo. Rápidas, baixas, cercando. Ele tropeçou e caiu no chão, deixando a lanterna rolar para longe. No breve momento de luz, viu dezenas de gnomos ao redor. Muito mais do que antes. Muito mais do que qualquer número possível. E então, ouviu a voz, vinda de todos ao mesmo tempo: agora falta um. Rafael tentou se levantar, mas mãos pequenas começaram a surgir da terra, saindo dos túmulos, segurando suas pernas, puxando. Ele gritava, se debatendo, mas não conseguia escapar. Os gnomos começaram a se aproximar lentamente, formando um círculo perfeito. E no centro, um espaço vazio, exatamente do tamanho de um corpo. A voz voltou, mais próxima, mais clara: 38. Rafael entendeu naquele instante. O número nunca fechava, porque sempre faltava alguém. Sempre faltava o próximo. Ele tentou gritar, pedir ajuda, mas o chão cedeu, e a terra começou a engoli-lo. Na manhã seguinte, o cemitério estava silencioso como sempre. Nenhum sinal de Rafael. Nenhuma marca. Nenhuma pista. Apenas os túmulos antigos, intactos, e os gnomos, espalhados como antes. Mas agora, havia um a mais. Um novo, diferente, com uma expressão congelada de puro terror. Os olhos, arregalados demais. Humanos demais. Desde então, quem passa por aquele lugar evita olhar para os gnomos. E principalmente, evita contar. Porque a regra é simples: o número nunca fecha. E se você tentar completar, você se torna a última peça. Sempre.